forma que reage à mensagem de Natal de Luís Montenegro. Há aqui várias... deixam otimismo em relação ao futuro, o Primeiro-Ministro, deixa também aqui esta lógica de Cristiano Ronaldo, o pensamento de Cristiano Ronaldo. Como é que analisa esta mensagem? Bom, antes de mais, bom Natal a todos, ainda não nos tínhamos visto desde o Natal. Eu vou discordar um pouco dos meus adversários nestas eleições para dizer isto. Eu acho que foi uma mensagem de Natal um pouco empática e pouco feliz. E vou dizer porquê. Porque no momento em que nós estamos com o país a enfrentar uma situação de saúde bastante grave, nós ainda estes dias que tivemos de Natal e véspera de Natal, nós tivemos hospitais onde o tempo de espera de doentes urgentes ultrapassava as 11, 12 13 horas. Nós voltámos a ter este ano, durante o inverno, urgências absolutamente lotadas e vamos ter daqui a uns dias, daqui a 2 dias, vamos voltar a ter neste fim de semana, que é um dos fins de semana mais ativos e mais dolorosos do ponto de vista da saúde, vamos voltar a ter uma série de urgências no país todo, no centro, na zona de Lisboa, no sul do país, encerradas. E o Primeiro-Ministro consegue fazer uma mensagem de Natal sem falar na saúde. Portanto, é absolutamente lamentável que o Primeiro-Ministro não se dirija àquilo que é provavelmente agora, no dia em que estamos, o problema mais intenso da vida das pessoas, que é chegarem a uma urgência, chegar a um serviço de saúde, o serviço de saúde não estar disponível, ou estar lotado, ou não estar com capacidade de os atender. Ainda para mais, no momento em que muitas pessoas, obviamente com mais idade, mas também outras, estão carentes de serviços de saúde que as possam acompanhar e não têm esse serviço de saúde disponível. Portanto, eu notei como uma falha muito grave, o Primeiro-Ministro ainda pode corrigir, pode falar disso hoje, amanhã, enfim, se fizer uma mensagem de final do ano, que é a falta de empatia que tem que existir entre um Primeiro-Ministro que vê talvez o maior problema de todos neste momento, que é a saúde, e não fala disso. Essa é uma questão. A outra é a mentalidade. Eu acho que sim, nós temos que ter a mentalidade de Cristiano Ronaldo. Isso faz sentido, eu tive a oportunidade de dizer isso ontem também, e o Chega também. Nós devemos ter a mentalidade de Cristiano Ronaldo. Mas eu tenho a certeza que a mentalidade do Cristiano Ronaldo já tinha resolvido problemas que persistem na saúde há 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos e que o Primeiro-Ministro mantém exatamente nos mesmos termos. Ou seja, quando entrou, o Primeiro-Ministro deu uma mensagem ao país, entre várias, que disse no Parlamento, e disse-me a mim, em debates que tivemos, que a sua grande prioridade era transformar o caos em que estava a saúde e que o Partido Socialista tinha deixado a saúde. Ora, passaram 2 anos já de governo, a saúde continua com vários dados a piorar. É verdade que não é só culpa do governo, mas com vários dados a piorar, e o Primeiro-Ministro não tem uma mensagem para a saúde, não tem uma lógica para a saúde, não tem, pelo menos, dizer assim, passa-se isto hoje. Estamos com uma situação muito grave em muitas urgências, em muitos hospitais, em muitos centros de saúde. A situação de saúde em Portugal está grave. O que é que eu proponho para melhorar isso? Nada. Zero. E isso mostra, desculpem lá, eu ouvi outros elogiar a mensagem do Primeiro-Ministro, mas mostra uma falta de empatia muito grande que eu não podia deixar de registar e que o Chega fará chegar também ao Primeiro-Ministro por entender que é errado. Do ponto de vista político, concorda com a análise que não haverá legislativas antecipadas nos próximos 3 anos e meio? Isso não sei. Eu espero que não. O país o país não pode andar de eleição em eleição de 6 em 6 meses, acho que isso é uma evidência para todos, mas isso não depende nem de um partido, nem depende da conjuntura. Também não chega. Sim, mas depende sobretudo da conjuntura. Repara, o governo caiu na última vez, não teve nada a ver com o Chega, teve a ver com a conjuntura do Primeiro-Ministro e da própria conjuntura do Primeiro-Ministro, não teve a ver com o Chega. Portanto, nós não sabemos o que é que vai acontecer. O que eu espero como candidato presidencial é que o país não ande de eleições de 6 em 6 meses. Acho que isso é o ideal para a economia, para as pessoas e para a conjuntura. Agora, só o futuro é que saberá isso, e depende também, obviamente, do Presidente da República que tivermos. Volto a dizer, desculpem só voltar atrás para dizer isto, mesmo o Presidente da República, nós estamos a falar de uma mensagem do Primeiro-Ministro, mas quer dizer, onde é que anda o Presidente da República? Nós estamos a ver o que estamos a ver e volto a frisar-me nesta área específica, porque acho que devemos falar disto, porque as pessoas estão a passar por isto hoje no dia em que estamos aqui. Há uma situação de saúde insustentável em Portugal e o Presidente da República está em absoluto silêncio. É verdade, estamos em pré-campanha, o Presidente da República disse que se ia reservar mais, mas nós ouvimos com outros governos, com outros ministérios, com outros ministros, o Presidente a dizer que exigiria responsabilidades na área da saúde, que acompanharia o que se passa em Portugal em matéria da saúde e que não deixaria a saúde entrar em descalabro. Ora, onde é que anda o Presidente da República? Sinceramente, acho que é uma grande falha que o poder político tem hoje e eu acho que os outros candidatos presidenciais, eu já convidei todos os meus oponentes a debater sobre saúde, nenhum aceitou, ou só um é que aceitou. Acho sinceramente que hoje, no dia em que estamos, devíamos olhar para isso e espero que possam reconsiderar, porque ninguém está a falar de saúde e a saúde é talvez hoje o ponto mais importante da vida dos portugueses. Com a pré-campanha a acabar, tem previsão é que faz das próximas semanas que são de campanha intensiva? Pois, vai ser duro, não sei como é que será, espero que a campanha corra bem, que seja de rua.
que seja de ideias e que permita levar o maior esclarecimento ao maior número de pessoas. Neste momento, as sondagens dão como possibilidade, enfim, 3, 4 candidatos de irem à segunda volta. É quase certo que haverá uma segunda volta, pelo menos pelos números. Ninguém parece vencer à primeira, mesmo nas sondagens em que estou à frente, não parece ser possível vencer na primeira volta. Portanto, significa que haverá uma segunda volta, e o que eu acho que essa segunda volta vai ter é um espírito completamente diferente, uma mobilização completamente diferente. Só há 2 candidatos, e portanto haverá 2 projetos de país que estarão em discussão em cima da mesa. Mas isso é no dia 18 de janeiro. Hoje eu gostava que o Presidente, o Primeiro-Ministro e os candidatos olhassem para o que se passa na saúde em Portugal, nos problemas da saúde em Portugal, e dessem uma resposta às pessoas sobre saúde em Portugal. Volto a desafiá-los para isso. Um debate, um momento só sobre saúde. Eu sei que vai haver mais um debate, penso que na RTP, com os 11 candidatos. Acho muito bem. Mas nós temos que falar de saúde para as pessoas. O que é que propomos? Como é que vamos resolver problemas de espera insustentáveis ao longo do tempo? Como é que vamos resolver o problema de urgências fechadas? Como é que vamos resolver pessoas que querem cirurgia e não têm? Ontem, deixa-me só dizer isto, para terminar. Ontem, penso que foi ontem, no dia de Natal, aquela jovem Ângela Pereira que nós tínhamos referido e que eu tive a oportunidade de referir também, e que eu acho que da esquerda à direita todos referiram e todos mencionaram, mostra-nos como apostar no investimento na saúde, quer na prevenção, quer no tratamento, ter os melhores especialistas, conseguir fixar especialistas, é a única forma de darmos dignidade ao país em que estamos e ao país que paga esta carga de impostos. Quer dizermos que quando precisamos o Estado está lá. Hoje as pessoas sentem, não estou a dizer que o IPO do Porto falhou, porque não sei, não sou médico, não sei. E acredito que tenham dado o melhor para garantir que a Ângela tinha todos os tratamentos. Mas sabemos que o Estado tem falhado muitas vezes na área da saúde. Há pessoas que pagaram todos os impostos toda a vida, pessoas que sustentaram o país toda a vida. E eu acho que é tempo de nós lhes dizermos que quando for preciso, também na saúde nós estaremos cá. E acho que os candidatos presidenciais deviam falar sobre isto, para não dizerem que andamos sempre a falar de política. Está bem, senhores? Só perguntar uma coisa, entretanto o Presidente da República convocou um Conselho de Estado para durante Sim, a campanha. isso Parece-lhe oportuno estará presente? A questão não é se é oportuna ou não é oportuna, é que é no meio da campanha eleitoral. Marcelo Rebelo de Sousa sabe que estaríamos no meio da campanha eleitoral, que há 2 candidatos que são conselheiros de Estado. Sinceramente, a discussão é sobre a parte internacional. Eu não sei porque é que não se poderia esperar mais uma semana, passam as eleições, e poder-se discutir num Conselho de Estado. Quero fazer do Conselho de Estado o epicentro da campanha eleitoral. Estão 2 candidatos e 2 dos principais candidatos sentados naquele Conselho de Estado. Faz sentido tornar um Conselho de Estado um folclore de campanha eleitoral, um momento de disputa entre candidatos. Estão outras pessoas, certamente, mas é evidente que de 5 dias, ou 6, ou 7, de um ato eleitoral, estar a pôr os 2 principais candidatos, ou os 2 dos principais, sentados num Conselho de Estado, não acho que sequer seja prudente, como costuma ser nessas coisas institucionais, Marcelo Rebelo de Sousa. Porém, está marcado, eu sou Conselheiro de Estado, o meu dever é ir e irei. Mas acho que, quer dizer, o Presidente da República não fala de saúde. Não fala da saúde, não fala das listas de espera, não fala das urgências. Mas marca um Conselho de Estado para irmos debater a Ucrânia. Quer dizer, eu acho que se deve debater a Ucrânia, e bem, mas é mais importante a Ucrânia ou as pessoas que estão morrendo nos hospitais sem cuidados de saúde, sem médico e sem tratamentos. Quer dizer, isso é que eu olho mais valia um Conselho de Estado sobre saúde. Ao menos se fosse um tema que as pessoas que pensem assim, ok, o país vai parar um pouco, a campanha vai parar, para discutirem saúde. Sinceramente, parar a campanha eleitoral para 2 candidatos estarem a discutir uma coisa que se podia discutir uma semana depois, não me faz muito sentido. E olha, ao menos que fosse sobre isso, sobre saúde, que acho que as pessoas compreendem. Foi marcado pelo Sr. Presidente da República um Conselho de Estado que terá lugar no dia 9 de janeiro do próximo ano. Nesse Conselho de Estado, de que faço parte, juntamente com outro candidato presidencial, há umas eleições a decorrer poucos dias depois. Significa isto que no dia em que decorrerá um Conselho de Estado, estamos na fase final, na reta finalíssima da campanha eleitoral para as eleições presidenciais desse ano. Esta situação não é recomendável a vários títulos. Não é recomendável porque coloca o debate de uma situação presidencial, de um presidente que disse que não queria interferir nestas eleições presidenciais, a poucos dias da escolha dos portugueses para o seu sucessor. Não é recomendável porque 2 dos candidatos são membros do Conselho de Estado, incluindo eu próprio. E por isso estou a referir-me, mesmo sendo, neste caso, eu um dos participantes. Não devemos ter reuniões de Estado com o Presidente da República a poucos dias das eleições, em que só 2 destes candidatos estão presentes. Não é recomendável que assim seja da parte de um Presidente da República que disse que não queria, não iria e não se pronunciaria sobre as eleições presidenciais ou sobre a sua campanha.
Mais, este Conselho de Estado, alegadamente destinado a uma discussão sobre a situação internacional, depreende facilmente que não é esse o seu intuito, pois que nenhuma novidade há, neste momento, que possamos ou que exija uma decisão do Presidente da República sobre essa matéria. Mesmo em relação à Ucrânia, em que nenhum plano de paz foi ainda aprovado, sequer analisado pela Assembleia da República ou pelo Governo de Portugal, uma marcação de decisão pelo Presidente da República é apenas para interferir e participar de alguma forma nesta campanha eleitoral. Repito, digo, mesmo sendo eu um dos presentes nesse Conselho de Estado e tendo assento nesse Conselho de Estado. Não é aceitável, não é desejável e não é tolerável que assim seja. Apelo, por isso, ao Presidente da República que reconsidere a marcação deste Conselho de Estado para a semana seguinte à segunda volta das eleições presidenciais, como se sabe, decorrerão no início de fevereiro. Sendo expectável e mais ou menos comumente aceito que a decisão não será finalizada à primeira volta, apelo ao Presidente da República, penso que outros Conselheiros de Estado também o poderão fazer, nomeadamente o outro meu adversário, também Conselheiro de Estado, para que remarque o Conselho de Estado para a seguir às eleições presidenciais, não beneficiando assim nenhum dos candidatos, não colocando foco em nenhum dos candidatos e permitindo uma disputa em pé de igualdade entre todos. Como é sabido, estas eleições presidenciais já trouxeram consigo um lastro de divisões e de discriminações. Fosse no início, na forma como foi conduzida, fosse depois entre canais de televisão e órgãos de comunicação social, fosse mesmo na participação nos debates. Esta campanha não deve terminar com dois dos seus candidatos e dois dos principais candidatos sentados na mesa à volta do Presidente da República. Não é saudável que assim seja em democracia e não é saudável que seja assim à beira de uma eleição. Diluía, mesmo que não fosse eu o Conselheiro de Estado. Mas estando marcado, e se o Presidente da República não quiser voltar atrás, devíamos aproveitar isso sim, para fazer o balanço do que foi o mandato presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa. Pois que é esse que está agora também em análise e é esse que termina, sendo este o último Conselho de Estado, se continuar marcado, da sua atividade presidencial. O Presidente quis marcar um Conselho de Estado referente à situação internacional. Repito, não há nenhum facto novo neste momento que justifique uma reanálise da situação internacional por parte dos Conselheiros de Estado e do Presidente da República. E mesmo que o Presidente da República tivesse alguma informação particular sobre o plano de paz na Ucrânia ou sobre a situação no Médio Oriente, a situação teria que ser sempre analisada previamente pelo Governo e pela Assembleia da República. Penso, como todos os portugueses, que não foi esse o caso. E, portanto, o que devemos analisar é o papel em que Marcelo Rebelo de Sousa nos deixou ao fim de 10 anos de mandato na cena internacional. Que legado nos deixa este Presidente da República ao fim de 10 anos de condução do país e de liderança da nação na cena internacional? Somos hoje um país mais fraco internacionalmente, com menos posição e menos relevo internacional, mas foi também um Presidente. E se houver Conselho de Estado, também terei a oportunidade de o dizer. Foi também um Presidente que permitiu que, quer perante a nossa história, quer perante a relação que temos com países de língua portuguesa e pelos países de língua oficial portuguesa, as antigas províncias portuguesas, permitiu a nossa humilhação, permitiu o nosso rebaixamento, sem nunca se levantar para defender o nome de Portugal. Em nome de uma solidariedade qualquer internacional em que acredita, Marcelo Rebelo de Sousa obrigou-nos sempre a vexar e a humilhar. Esteve sempre na liderança desse processo, supostamente por qualquer forma de pedido de desculpa histórico ou transversal, a humilhar-nos perante os nossos parceiros de língua portuguesa. Era isso que devíamos discutir neste Conselho de Estado, pois que ao fim de 10 anos, no último Conselho de Estado de Marcelo Rebelo de Sousa, esse problema não foi resolvido. Continuamos a fingir ou a pensar que temos que pedir desculpa pela história que tivemos, continuamos a ajoelhar-nos por aqueles que nos ofendem a nível internacional, continuamos a perdoar dívida a países quando não o devíamos fazer, como é o caso dos PALOPs, e foi Marcelo Rebelo de Sousa que geriu desde o início, condicionando os vários governos para este processo. Era isso que devíamos discutir na situação internacional de Portugal, quando chega o momento de análise final. Mas também devíamos discutir como nos levou Marcelo Rebelo de Sousa a uma situação
praticamente reconhecida por todos os portugueses, de fiscalização diferenciada dos governos, em que para uns exigia presença e fiscalização e para outros virou a cara. Refiro-me especificamente ao momento em que estamos, porque me referi a este Conselho de Estado. O Presidente da República não disse uma palavra sobre o que se passa na saúde em Portugal. E hoje mesmo, e ontem, tivemos situações em que doentes urgentes demoraram mais de 11 horas para ser atendidos, em alguns casos 13 horas. Amanhã estarão encerradas, hoje e amanhã estão encerradas e estarão encerradas urgências pelo país inteiro. Em Abrantes, em Setúbal, em Lisboa, no Algarve, em Matosinhos. E o Presidente da República está em absoluto silêncio sobre isso. Porquê? Porque quer proteger a Ministra da Saúde? Porque tem interesse em segurar o Governo ou protegê-lo da crítica política? Ou porque estamos em situação de campanha presidencial? Mas então, ao Presidente da República que nada diz sobre os atrasos na saúde, acha que faz sentido marcar um Conselho de Estado para poucos dias antes dessas eleições com 2 desses candidatos presidenciais. É esta fraqueza, é esta incoerência de Marcelo Rebelo de Sousa que devíamos discutir neste Conselho de Estado, fazendo o balanço do mandato que agora chega ao fim. Soubemos hoje, por exemplo, a título de exemplo, que a morte de Ihor Omeniuk, o ucraniano morto no CEF, gerou uma indemnização à família de 712 mil euros, mas que, ao mesmo tempo, o Governo e o Estado português atribuíram à família do GNR morto em serviço português, Pedro Silva, 217 mil euros. Ou seja, de tanto que andamos, chegámos ao ponto em que a vida de um estrangeiro vale mais que a vida de um nacional. Em que a vida de um imigrante em Portugal, honrada, e que deve e preza ser valorada, acaba por ser mais valorizada pelo Estado português do que um seu nacional num serviço público de força de segurança, que morreu em combate e em serviço. Que sentido faz isto? Nenhum. Foi aqui que nos trouxe Marcelo Rebelo de Sousa. Que sentido faz continuarmos a ter protocolos de tratamento com outros países que se vêm tratar a Portugal quando nós não conseguimos dar aos portugueses sequer o cumprimento dos tempos máximos de espera previstos na lei para cirurgias e para atendimentos? Que sentido faz continuarmos a receber de todo o mundo, mas particularmente da zona do Spalop e do Indostão, pessoas que vêm fazer tratamentos, que muitas vezes não os pagam porque não podem e porque os seus Estados se recusam a pagar. Mas não temos tratamentos para dar aos nossos e para permitir que os nossos façam esses tratamentos dentro do tempo máximo que a lei exige. Foi aqui que nos trouxe Marcelo Rebelo de Sousa. E era isto que era preciso discutir neste Conselho de Estado. Era fazer um balanço da atividade do Presidente da República. Assim não quis o Presidente e assim não desejaram os outros adversários. Aqui chegado, eu queria fazer um apelo final ao Presidente da República, que é, se este Conselho de Estado vier a existir, que permita fazer esse balanço do seu mandato. Um mandato que faz sentido ser avaliado no último dia de reunião de todos os conselheiros em relação à sua presença, ao seu mandato, àquilo e ao lugar onde conduziu Portugal na cena internacional, de fraqueza, de isolamento, de humilhação, do que acabei de dizer. Mas que, sobretudo, tenha em conta que há uma eleição uns dias depois e que, não havendo nenhum facto relevante que motive esse Conselho de Estado, que não permita que se crie mais uma situação de favorecimento ou discriminação a poucos dias das eleições e que remarque esse Conselho de Estado para a seguir às eleições presidenciais. Gostava de fazer este apelo público, não apenas particular, nem apenas por via escrita, que farei chegar ao Presidente da República nas próximas horas. Mas queria torná-lo público, para que fosse claro que, mesmo neste caso, sendo eu Conselheiro de Estado e o Dr. Marcos Mendes Conselheiro de Estado, é errado ter um momento destes, institucional, a poucos dias da escolha dos portugueses das eleições. Espero que este apelo seja aceito e que o Presidente da República possa considerá-lo como sendo justo, equidistante e imparcial.